Bom dia, Henrique, tudo bem? Então, conforme a gente conversou ontem, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o corte comum. A versão do software que eu tenho no meu notebook ela é um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma, tá bom? Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir um novo arquivo, certo? O novo arquivo ele sempre abre aqui. Então a gente vai lá em Nest, Parts, Import Parts. Eu vou selecionar a peça que eu quero e nessa peça, aqui eu estou fazendo com Nest, você pode fazer manualmente, a gente vai fazer também, tá? Dentro da peça que eu quero, digamos que eu quero 10 unidades desse quadrado de 500 por 500. Eu vou pedir para ele fazer o nest, certo? E quando eu fizer o nest, ele vai pedir para cortar duas vezes. Você está vendo que ele está cortando a peça da direita e depois ele está cortando a peça da esquerda, certo? Se eu simular esse corte, considerando a velocidade aqui de 3 metros por minuto, se eu simular esse corte, eu tenho um tempo de corte total de 6 minutos. Opa! Eu tenho um tempo de corte total de 6 minutos e 59 segundos. Tá? Porém, se eu selecionar essas mesmas peças, colocar um nest igual a 0, tá? Me aproximar, ele ainda não fica 0, tá vendo? Então, por mais que eu coloque a distância entre uma parte e outra igual a 0, aqui pertinho ele ainda fica uma fresta, tá? Aí a gente vai lá em Nest, Coed. Coed seria o corte comum, tá bom? Coed. Você viu que agora a peça da esquerda e a peça da direita, eles fizeram um único corte de separação? Né? E se eu fizer a simulação novamente, olha a simulação, eu levei 4 minutos e 51 segundos. 4 minutos e 51 segundos. O que isso me diz? Se no corte normal eu levei 6 minutos e 59 segundos e no corte comum eu levei em 4 minutos e 51 segundos, significa que para essa aplicação, nesse desenho, nessa velocidade de corte, eu tenho uma economia de 47,73% de tempo. Então eu economizo quase 50% do meu tempo de corte. Tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Eu vou abrir um outro arquivo, certo? E eu vou abrir a peça. Eu abri unicamente a peça, certo? Eu vou posicionar ela manualmente no meu desenho. Se eu simplesmente largar ela aqui e colocar o Coed, ele não vai aceitar, tá? Porque o Coed ele só funciona quando a peça está a menos de 2 décimos da outra. Então eu tenho que vir manualmente, referenciar ela na borda aqui, tá? Nessa situação, ela ainda vai fazer 2 cortes, embora esteja uma bem em cima da outra, ela ainda vai fazer 2 cortes. Ela vai passar pelo mesmo lugar. Daí a gente tem que vir selecionar ambas as peças, certo? Tá. Selecionar ambas as peças. Nest, Coed. Pronto, você viu que ele até mudou o sentido de corte, né? Antes estava assim, então você tem um sentido de corte que vai para cima, um que vai para baixo. Depois que a gente seleciona as peças, a gente clica no Coed, ele muda o sentido de corte, tá bom? Então o corte comum ele pode ser feito tanto no Nest quanto no manual. Quando a gente faz no Nest, que é aqui, eu tenho que colocar vamos fazer o Nest de novo. Colocar 10 peças, eu tenho que colocar espaçamento igual a 0, certo? Por quê? Ele vai selecionar tudo. Depois, espaçamento igual a 0, eu clico em Coed. Você vê que o sentido de corte muda, tá bom? E quando a gente tem peças separadas, eu tenho que... Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Peças separadas, eu tenho que selecionar a peça, colar, posicioná-la manualmente em cima da outra. E depois de posicionar manualmente em cima da outra, eu coloco o Coed, tá bom?